Olá, estamos de volta. Obrigada por estar ainda aí. E agora a gente vai falar um pouco sobre a democracia, que é hoje a forma de governo mais aceita e mais comum. É importante a gente entender sobre a democracia para que nós consigamos ter uma opinião melhor sobre a política e também decidir melhor, mas decidir com base no conhecimento e não simplesmente no que a gente acredita ou o que a cultura fala que é realmente a democracia. Eu separei aqui 2 pontos sobre a democracia e o primeiro ponto é a democracia na história. Então a gente tem que entender aqui que para o Platão, ele considerava que a democracia era uma forma degenerada de governo, porque ele era, para Platão, o governo dos pobres. E Platão, lá no livro 8 da República, a gente ainda vai falar sobre esse livro aqui na nossa aula, nesse capítulo sobre política, ele falava que quando a democracia entra em vigor no governo grego, os pobres eles tomam o poder, ou seja, a minoria toma o poder. E lembrando que Platão era um aristocrata. Para ele, isso era horripilante, porque esses pobres, tomados pela raiva dos ricos, roubam tudo que eles têm e expulsam eles da cidade. Então, isso geraria esse governo de todos que não estão preparados, não estão aptos para governar, e aí isso instauraria, segundo ele, um caos, ou seja, o caos é tudo que a política não quer, tudo que a sociedade quer é estar em paz, bem alimentada e em segurança. Esses são os 3 princípios básicos da nossa ideia de política e de sociedade organizada. Já Aristóteles, ele não considera que a democracia seja uma forma degenerada de governo, mas ele considera que sim, para haver uma democracia, nós precisamos de homens virtuosos, então teria que ser investido na educação da maioria das pessoas para que essa democracia, que ele chama de democracia constitucional, viesse a se efetivar. Lembrando que Aristóteles ele defendia o preceito da ética, a ética das virtudes como o fundamento de toda a sociedade. A gente ainda vai falar sobre Aristóteles na nossa 4ª aula. Aí a gente entra então em Roma, né? E vamos retomar toda a história da filosofia rapidamente. Em Roma, o poder estava na mão do imperador, então nós tínhamos uma monarquia, ou seja, o governo na mão de um. E esse imperador, ele dominava também pelo medo, mas pela sua capacidade de expandir e de fazer a guerra. Esse imperador, ele era único e ele era um herói, ele era um mito, ele era alguém muito poderoso, e isso quer dizer que ele era o mais capaz de governar, de trazer a ordem e a segurança para essa sociedade. Não se falava em democracia em Roma, se falava sim sobre república e principalmente sobre essa questão do imperialismo. Já na Idade Média, a gente entra nas teocracias, que são o governo de Deus. E o monarca ou o senhor feudal, ele era a própria representação de Deus na Terra. Então, nós não temos como pensar na Idade Média como um lugar, um terreno fértil para a democracia. Já entrando, então, na modernidade, a gente imagina os estados nacionais se constituindo, que a gente chama de França, de Itália, de Alemanha hoje, e de Inglaterra, principalmente, estava se formando, estava se fortalecendo aqui. Há uma defesa muito forte ainda na modernidade da monarquia, ou seja, do absolutismo. O Hobbes vai falar sobre absolutismo, o próprio Maquiavel fala sobre o poder do príncipe,
E mais para o final, a gente já encontra os filósofos da Revolução Francesa, a gente já encontra as ideias de igualdade e liberdade, que são fundamentos da democracia. Na contemporaneidade, a partir das obras de Tocqueville e mais alguns autores, a gente entra com a ideia de que a democracia é, sim, o melhor dos governos. E lembrando que a democracia, por mais que ela tente, ela nunca vai ser o governo de todos, porque é preciso eleger governantes, é preciso eleger pessoas que, porventura, serão um recorte dessa sociedade e virão a nos representar. Então, quando a gente diz que fulano me representa, a gente tem que sempre lembrar que ele te representa naquele momento, porque ele assumiu posições e assumiu valores que são iguais aos teus, estão num estágio de intersecção entre tu e o outro, e esse outro tem o poder de política. Mas quando eu elejo um candidato, eu não estou elegendo uma pessoa que me representa, ele é responsável por representar toda uma população, toda a sociedade brasileira, no caso, e também é dever do governante governar para o bem comum, para fazer o bem para a maioria das pessoas, e aqui a gente não entra em juízos de valor se os governantes atuais estão ou não fazendo isso. E aí a gente entra num segundo momento agora da nossa aula, lembrando que o principal fenômeno democrático é a democracia norte-americana, imperialista, e com todos os seus prós e contras, ela é o grande modelo de democracia atual. Nós temos também os países agora da Europa, todos eles são democráticos, não tem nenhum que é monarca. Inclusive, recomendo para vocês, se vocês gostam desse assunto, assistam House of Cards, é uma série na Netflix, e também The Crown, para entender como se forma essa monarquia. A monarquia britânica, ela tem várias peculiaridades, várias características interessantes de se perceber, apesar de que hoje a Inglaterra tem um chefe de Estado, né? E a coroa, ela ainda tem uma posição social importante, mas não necessariamente uma posição política importante. Eu vou pausar essa aula para não ficar muito longa e a gente volta para um outro momento para falar sobre os pilares da democracia, e isso é muito, muito, muito importante para a nossa tarefa desse momento. Eu vou pausar o vídeo e eu já volto para a gente falar de novo.